Oi, hoje eu vou falar sobre uma minissérie, lançamento da Netflix, chamado Inacreditável. Essa minissérie vai retratar o estupro, como a pessoa se sente e muitas vezes como ela é tratada. Como é uma minissérie, eu não vou ficar detalhando como eu falo nos filmes. Eu vou fazer um apanhado, um resumo do que se passa essa minissérie. Como eu já falei para vocês, é a violência sexual. É a história verdadeira de uma menina que foi estuprada pelo um estuprador em série. E tudo começa logo no início da série, ela relatando que foi estuprada. Essa menina, ela não tinha um lar fixo. Ela era filha adotiva e por causa disso existe famílias que levam mocinhas e crianças para dentro de casa e são chamados lar adotivo. E o que acontece? Essas pessoas, essas meninas, elas não têm raízes, elas vivem jogada, vai para uma casa, vai para outra, e essa menina, ela vai crescendo e apesar dela ser muito nova, ela vai se estruturando dentro desse ambiente que ela foi criada. Quer dizer, não tinha um ambiente fixo, uma mãe fixa, uma vida normal. E como isso acontecia, ela não tinha uma família, uma estrutura familiar, ela se viu muito sozinha e muito carente. E o que acontecia? Ela tinha as atitudes para chamar atenção. Olha, eu estou aqui, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção, eu preciso que alguém preste atenção em mim. Então, ela passando por esses lares adotivos, quer dizer que ela tinha, entre aspas, várias mães. E cada uma havia da maneira que queria ver, sem muito aprofundar nas dificuldades dessa adolescente vivendo desse jeito. E chegou uma época que ela conseguiu um lugar, também era uma espécie de um lar adotivo, onde ela tinha mais um pouco de liberdade. Ela tinha um apartamento só para ela. Ela vivia ali, aonde era monitorizada pela pessoa responsável, pelo filho dessa mulher, e era uma espécie de lar também. Lá tinha seus limites, hora de chegar, hora de sair, era tudo muito vigiado, sem muita liberdade. Enfim, ela criou um rótulo de uma pessoa que não era muito estável. E o que aconteceu? Esse estuprador, ele analisava e perseguia a pessoa, ele ficava dias seguindo uma determinada presa que ele ia pegar e entrar na casa, estuprar e fazer tudo que as maior barbárie ele fazia com essas pessoas. E a escolhida dessa vez foi essa menina. Ela estava em casa, tarde da noite, conversando com o namoradinho dela pelo telefone, e quando ela acordou com a pessoa dentrinho do quarto, ele usava máscara e ele era muito meticuloso, ele era muito prevenido. E ele era
O sádico, ele estuprava a menina, ele repetia o estupro, ele ficava 3, 4 horas tendo relação com aquela pessoa. Ele era, ali naquele momento, ele amarrava pé e mão da pessoa, da vítima, ele punha uma mordaça na boca para que a pessoa não gritasse, e depois quando ele se sentia satisfeito, o que que ele fazia? Ele pedia que aquela pessoa fosse para o banheiro, tomasse um banho muito meticuloso, aonde não deixava nenhum vestígio. Ele tinha uma mochila, desculpa, ele levava tudo o que ele havia usado, menos ele ameaçava a menina durante que ele estava a estuprando, e ele estava com uma faca que era da casa da menina, e ela foi amarrada com cadarço que também era dela, da casa dela, do tênis dela. Enfim, o que que acontece? Ela liga para uma dessas mães e conta o que que havia acontecido. E chamaram a polícia veio e já começou aquele interrogatório. Ninguém levou em conta a situação emocional daquela menina que havia sido estuprada, violentada da pior maneira possível. E não, ela tinha que repetir a mesma história para um, para outro, para outro, para outro, e ela sempre ia repetindo a mesma história. E eles, com aquele descaso que alguns policiais têm, a maioria fazem isso. E o que que aconteceu? Quando ela estava depondo, fazendo o exame, passando por todo tipo de constrangimento, o corpo de delito, recolhendo as provas, tirando amostras para poder fazer exame, e, enfim. Aquele delegado que ficou responsável pelo caso dela ficava o tempo todo falando: olha, agora você vai assinar um documento, agora você vai fazer isso, agora você vai repetir o caso, agora esse cara aqui é meu amigo, você precisa repetir a mesma história. E ela extremamente desgastada, estressada, sofrida. Não, ninguém deu atenção, ninguém viu o sofrimento daquela menina. E chegou a um ponto que ela falava de novo, e eu tenho que repetir de novo. Enfim, porque você agora tem que deixar por escrito o que você falou. E ela, nessa sucessivas narrações que ela tinha que contar, ela tinha que falar, claro que havia alguma contradição, claro que o desgaste era muito grande. Então, o que que aconteceu? Uma das mães dela, a casa onde ela já havia passado, chamou aquele delegado aonde ela havia deposto, e falou para ele que ela duvidava que houvesse mesmo um estupro. E falou que ela era cheia disso, cheia daquilo, que ela gostava de chamar atenção. Quer dizer, o delegado já era relapso, aquele pessoal já não estava dando muita atenção. Aí veio mais essa somatória dessa mãe postiça dizer que ela sempre inventava as coisas, que ela falava que uma coisa que na verdade não era, que ela queria chamar atenção sobre ela. O delegado já achou que ela estava mentindo, que ela estava fazendo uma falsa acusação. E ela foi chamada de novo para depor. Ele já com aquela teoria que, baseada na declaração daquela mãe. Então ele já estava com pouco caso, ele já não estava dando muita atenção que a menina merecia, e ele já começou a pressioná-la, dizendo: mas era isso, era aquilo, no papapai, e que a sua madrasta falou isso, que falou aquilo. Enfim, chegou um ponto que eles pressionaram tanto ela, dizendo que era para ela assumir que ela havia mentido. Ela estava tão desgastada, ela estava
tão sem saída, sem apoio, sem ninguém para ajudar ela, porque logo nos primeiros dias que ela ainda estava em casa, antes de chegar essa parte que eu estou contando, ela ligou para uma outra mãe adotiva, e essa foi, e ela queria que a menina tivesse uma atitude de desespero, de loucura, papai, e a menina não, ela queria fugir de todo aquele imbróglio, de toda aquela confusão. Ela começou a arrumar, a fazer uma mudança de um apartamento para outro, e enfim. Essas mães chegaram à conclusão que, como eu já falei para vocês, que ela estava inventando esse estupro. Enfim, voltando lá na delegacia, lá onde ele estava pressionando ela, eles disseram que eles pressionaram ela de uma tal maneira que ela acabou dizendo: é verdade, eu inventei. Aí eles: você inventou? Eu inventei. Então você vai é, assinar e fazer uma declaração dizendo isso que você falou. E ela não escreveu exatamente o que eles havia pedido. Ela disse que ela tinha sonhado que poderia ser um pesadelo. Eles já não gostaram, acharam que ela papapá, enfim. O que aconteceu? Eles arquivaram aquela história. Aquele estupro foi tido como uma falsa acusação. E essa menina começou a ser perseguida, massacrada, os amigos todos afastaram, a dona lá onde ela morava também começou a tratá-la de uma outra maneira, ela perdeu o emprego, ela perdeu tudo, e quando ela se viu na mais completa solidão, ela quis se matar. Ela foi para uma ponte e queria se jogar, mas ela não teve força e nem coragem para fazer aquilo. E ela se viu na mais completo abandono. Nesse interim, numa outra cidade, acontece a mesma coisa com a outra menina. Mas essa outra mocinha, ela teve uma atitude diferente. Ela conseguiu conversar com aquele homem. Ela conseguiu tirar coisas daquele estuprador. Ela ficou umas 5 horas no poder dele também. E ela percebeu que quando ele estava sem roupa para poder praticar o estupro, ela viu que ele tinha uma mancha de nascença na perna. E esse cara ficou lá e tudo aconteceu exatamente como aconteceu com a menina. E lá nesse lugar o caso foi tratado diferente. Eram duas mulheres, principalmente uma investigadora, que foi a dar assistência para essa menina que havia sido estuprada. Mulher já é mais condescendente, ela já vê aquela história diferente. Ela deu todo apoio, ela ouviu a história da menina, ela foi colhendo informações sobre aquele cara. E a menina começou a se abrir com ela e contar para ela. E aí ela começou a fazer uma pesquisa e ela descobriu uma outra investigadora, que também mulher, claro, investigadora é mulher, né? E elas se juntaram para fazer uma investigação em relação a esse estuprador. E isso ganhou uma dimensão dentro das delegacias, e elas acabaram se juntando, foram trabalhar juntas e investigando. Elas não desistiram, e cada vez que elas investigavam, elas descobriam mais estupros, mais pessoas que foram violentadas, estupradas. Toda a história exatamente como a menina contava que tinha acontecido com ela. Enfim, a história vai se desenvolvendo, vai transformando, é muito instigante e você começa a participar da história, você começa a se envolver e começa a ter muita raiva daquelas pessoas que arquivaram o estupro que a menina havia relatado. Enfim, tudo se resume, tudo chega num determinada pessoa.
elas vão investigando e descobrindo, porque esse estuprador, ele não tinha preferência só para meninas novas, era qualquer uma, a negra, a obesa, qualquer uma. Ele tinha esse ritual, era um sádico. Enfim, o que que aconteceu? A investigação chegou exatamente num ex-policial que havia sido condecorado, ele havia recebido medalhas por êxito, ele tinha um irmão, ele era uma pessoa respeitada, enfim, elas conseguiram chegar nessa pessoa e ele foi preso. E quando ele foi preso, ele não reagiu, ele não teve nenhuma atitude e as meninas elas tinham medo que ela já tinha trabalhado muito com estupros, com esse tipo de coisa. Elas, quando eu falo meninas, são as duas investigadoras. Então elas queriam que tivesse mais gente, mais possibilidades para que ele não saísse livre, para que ele pegasse a pena máxima. Então chegou, até que enfim, chegou o dia que ele foi julgado. E houve pessoas que tiveram, aquelas pessoas que foram estupradas, elas tiveram coragem de ir e encarar ele de frente e depor e contar tudo o que tinha acontecido com eles, com elas. Enfim, o juiz ouviu tudo e ele foi condenado à prisão perpétua, mais de 300 anos. E você se sente aliviada, você fala, puxa, deu certo, o cara pegou pena máxima. E ele continuou arrogante, ele falava que ele sabia que ele não podia sair, ele falava que a primeira vez foi assim, foi assado, que depois ele foi se aperfeiçoando. Enfim, é uma história maravilhosa. Mas voltando à história da menina, aquela primeira que foi arquivado. Um dia tinha um estagiário que trabalhava com essas delegadas investigadoras e ele descobriu que havia outras pessoas em outras cidades que tinham passado pelo mesmo problema. E elas chegaram na história da menina. E elas tinha a relação dos nomes, as fotografias, porque o cara, quando ele estuprava, quando ele praticava aquela sandice que ele fazia, ele tirava fotos, ele pegava fotos da pessoa, punha em cima da menina nua e tirava fotos e guardava. E tudo isso foi descoberto. E o que aconteceu? Chegou na mão daquelas duas investigadoras a história da menina e a fotografia dela. E durante esse processo de investigação, elas tinham chegado lá e conversado com aquele delegado que havia arquivado o caso, e elas conversaram com ele, não, aquilo ali era falso, porque disso, porque a menina é isso e tá. Então, depois que foi pego, que foi comprovado que a menina realmente havia sido estuprada, ela ligou para aquele delegado e disse para ele sobre a história da menina. E ele falou, não, aquilo não deu nada. Ela falou, não, você tem um e-mail aí? Ele falou que tinha. Ela pegou o e-mail dele e passou a fotografia da menina. E ele viu, por horror dele, que aquela menina tinha contado a verdade. Tudo o que ela havia falado era verdadeiro. E ele foi conversar com as investigadoras e ele estava todo cheio de dedinhos. E aí a menina sempre trabalhava, ela procurava um jeito de ganhar dinheiro para se sustentar, porque quando aconteceu aquela história com ela, ela perdeu tudo. Lugar de morar, ela perdeu amigos, ela perdeu tudo. Enfim, ele foi até o serviço daquela menina para se redimir. Mas ele é tão sacana que, além dele ir, ele levou $500 para ela. Quer dizer, cala a boca, fica quietinha, é isso e aquilo. E quando nesse processo todo, ela
conseguiu uma pessoa que a ouviu, ela conseguiu um advogado que encaminhou ele para uma vara determinada para lutar contra isso. E aquele advogado, ela falou para o advogado que ela queria abrir uma ação, um processo contra o município, porque havia acontecido aquela história com ela e ela foi muito prejudicada. Ela perdeu a saúde, ela perdeu amigos, ela perdeu dinheiro, ela perdeu casa, ela perdeu tudo. Então, o advogado muito eficiente, ele conseguiu para ela US$ 150.000. Na verdade, foi ela que decidiu ficar só com 150, porque ela poderia ter muito mais, mas ela preferiu aquilo ali. Enfim, ela ficou com dinheiro, ela foi provado que ela havia falado a verdade, ela conseguiu comprar um carro para ela, que durante esse processo tudo, ela tinha um sonho de tirar a carteira, e ela comprou um Jeep e começou a viajar. E ela estando na praia, ela ligou para uma das delegadas que ela havia conseguido o telefone dela. E ela ligou somente para agradecer, falar para ela que ela sentia muito grata pelo que ela tinha feito por ela. E a menina ficou emocionada e falou que agradecia por ela ter ligado, enfim. E tudo termina, claro que a gente vê a negligência da polícia, a pouca vontade, a maldade das pessoas, o preconceito em relação a certas coisas que acontecem com a gente na vida da gente. É uma minissérie muito boa. Ela tem começo, meio e fim, ela é bem redondinha, ela te chama a atenção porque você se envolve na investigação. Enfim, eu recomendo a minissérie chama Inacreditável e é da Netflix, é um lançamento. E fica aqui o meu muito obrigado, deixa seu like, entra no meu canal, assiste os outros vídeos e no mais, muito obrigado e tchau, tchau.